Olá pessoal, meu nome é Luiz Amaral, eu sou aluno de doutorado do PPGI, orientado pelo professor Rodrigo Bonifácio, e hoje eu vou trazer para vocês a nossa pesquisa intitulada Java Cryptographic API Misuse, a Theory Grounded by Developers' Perceptions. A interseção, essa pesquisa é uma interseção entre as áreas de engenharia de software empírica, análise de programa e segurança, e o tema é a confiabilidade de software com o uso de ferramentas automatizadas para a detecção do uso incorreto de APIs de criptografia. De acordo com um estudo do NIST, desde que o programa Advanced Encryption Standard AES surgiu em 1997, até o ano de 2017, houve uma economia de pelo menos 250 bilhões de dólares. Há uma relação entre benefício-custo na casa de 29 para 1 somente para o programa EIS, e se for levar em consideração toda a economia, a razão entre benefício e custo fica de 1927 para 1. De acordo com a organização OASP de aplicações web, falhas de criptografia são responsáveis pela segunda maior causa de vulnerabilidades em sistemas. Ferramentas automatizadas podem apoiar na detecção de vulnerabilidades, tanto ferramentas SAST quanto DAST, né, que seria análise dinâmica. De acordo com o reporte do Veracode, em 60% das aplicações analisadas por ferramentas SAST houve pelo menos uma violação de criptografia, e isso se mantém para o cenário de Java, onde problemas de criptografia ocorrem em 60% dos sistemas analisados por eles. De acordo com um estudo anterior, a Froese et al. Investigou através de um benchmark que ferramentas especializadas para detectar uso incorreto de criptografia, como por exemplo o CryptoGuard e o CogniCrypt, cobrem mais regras e possuem um maior recall do que ferramentas de propósito geral, como por exemplo Spotbugs e o Coverity. Essas ferramentas CryptoGuard e CogniCrypt são protótipos de pesquisa ainda, não estão bem difundidos na indústria. O CryptoGuard é de um grupo da Virginia Tech e o CogniCrypt de um grupo da Universidade de Paderborn, na Alemanha. Os estudos anteriores que investigaram essas ferramentas focaram majoritariamente em métodos quantitativos para avaliar a performance e como por exemplo a precisão e o recall. Ainda pouco é sabido sobre como os desenvolvedores reagem a esses reportes, né, dessas ferramentas e como elas poderiam ser mais efetivas a ajudar o desenvolvimento correto de APIs de criptografia. Trazendo um pouco de trabalhos correlatos e revisão da literatura, nesse primeiro estudo de ISRI 2019, os pesquisadores identificaram, através de mineração de repositórios de software, quais warnings estavam sendo corrigidos, quais warnings reportados pelo Coverity. Já no estudo de EXEM, de 2020, em um pequeno grupo de projetos open source Java, os pesquisadores reportaram os warnings para esses projetos para identificar qual seria a aceitação dos warnings. É um short paper, mas como uma proposta de trabalho que não deu seguimento ainda. Nesse trabalho de TSE 2022, seria o mais correlato ao nosso. Eles fazem uma comparação dessas ferramentas, CogniCrypt, CryptoGuard e outras, e fazem a submissão de alguns pull requests para identificar a aceitação das sugestões reportadas pelas ferramentas. Por último, no estudo de ISTA 2022, eles fazem uma taxonomia de critérios de usabilidades interessadas por ferramentas de análise estáticas para identificar possíveis falhas de usabilidade nessas ferramentas. São 9 ferramentas no total, inclusive essas duas, CryptoGuard e CogniCrypt.
Para nossa metodologia, como estamos querendo avaliar qualitativamente essas ferramentas, estamos utilizando o método Ground and Theory, mais especificamente a Social Technical Ground and Theory, proposta por Hashina Hoda em 2021. E optamos por essa metodologia porque, além de aspectos sociais, queremos também avaliar aspectos técnicos, como, por exemplo, capacidade computacional, quantidade de memória, complexidade de determinado algoritmo, dentre outras questões técnicas. Para a coleta de dados, utilizamos grupos focais e surveys. E o principal objetivo do trabalho é verificar a percepção dos desenvolvedores em relação aos warnings reportados por ferramentas de análise estática. Objetivos secundários incluem identificar melhorias na usabilidade e na acurácia dessas ferramentas. As nossas questões de pesquisa são: como os desenvolvedores avaliam os warnings reportados, os warnings que reportam o uso incorreto de APIs de criptografia, até que ponto ferramentas de análise estática apoiam na correção do uso de APIs de criptografia, quais são as limitações dessas ferramentas de análise estática e como poderiam ser solucionados. Trazendo um exemplo de código, isso foi tirado de um aplicativo open source que a gente analisou. Há o uso aqui do algoritmo MD5, uma hash MD5 para Message Digest. E dependendo do contexto que se está querendo criptografar, não é recomendável porque é um algoritmo que pode ser atacado através de ataques de colisão, né? Pode trazer vulnerabilidades através de ataques de colisão. Então, se a informação a ser criptografada é sensível e precisa ser protegida, se faz necessário o uso de outras hashes, de outros algoritmos mais robustos. Em outros casos, se por exemplo está apenas tentando garantir a integridade de um arquivo em um banco de dados, não é necessário utilizar algoritmos mais fortes e poderia ser utilizado o MD5 por questões de complexidade, né, e diminuir a capacidade computacional. Aqui eu trago a mensagem do CogniCrypt reportando esse mesmo problema. Ele fala que foi utilizado o MD5 para o Message Digest e deveria ser utilizado o SHA-256, SHA-384 ou SHA-512. Ele também fala qual classe, qual método e qual linha que ocorreu o problema. E aí a gente discute com os desenvolvedores, tanto nos grupos focais quanto nas surveys, algumas questões, como por exemplo, se eles acham que nesse contexto dessa classe o uso da hash MD5 poderia revelar alguma vulnerabilidade, se sim, qual seria a severidade, se eles acham que esse problema deveria ser corrigido, quão claro estão as notificações reportadas por essas ferramentas e, ao final do estudo, se eles têm algumas recomendações para melhorar a qualidade dessas ferramentas. Proposta da nossa solução para chegar na teoria, né? Desse lado, nós temos a coleta de dados através de surveys, onde a gente pega projetos open source Android, faz as análises estáticas utilizando as ferramentas, submetemos issues reportando que encontramos possíveis problemas e se os desenvolvedores estão interessados em receber esse reporte e avaliar. E se eles estão interessados, a gente envia os warnings de forma privada, através de e-mail ou seguindo a política de segurança sugerida por eles. Do outro lado aqui nós temos os grupos focais que a gente realizou com os especialistas da indústria. A gente executa as ferramentas de análise estática em alguns sistemas da indústria, né? Ou eles mesmos executam. A gente seleciona alguns warnings mais importantes e agenda o grupo focal para discutir com eles a percepção deles sobre esses warnings. Posteriormente, a gente transcreve o grupo focal para começar a parte de análise dos dados. Então, de ambas as coletas de dados primárias, a gente chega na parte de análise dos dados, onde a gente começa a codificação, comparação entre constantes, começa a sugerir alguns samples de teoria, né?
criamos alguns memos e a partir daí a gente consegue ter alguns conceitos emergentes e categorias, fazer a linkagem entre essas categorias e conceitos até a gente conseguir chegar na teoria mais madura e estruturada. Então, para a coleta de dados que a gente teve nesse estudo, foram 3 grupos focais com especialistas da indústria e desenvolvedores Java, no Banco do Brasil, TJDF e Embrapa. E para a comunidade open source, que a gente está interessado para identificar se a percepção deles difere dos especialistas da indústria. E como nenhum estudo ainda estava avaliando projetos Android nesse contexto, a gente selecionou 330 aplicativos, dos quais a gente executou as ferramentas, abrimos 150 issues nesses projetos, tivemos 78 retornos positivos de que gostariam avaliar, mas recebemos até então 27 feedbacks, ou seja, 27 avaliações em si que a gente pôde codificar e coletar algumas informações importantes para o nosso estudo. Alguns pontos positivos, trazendo um pouco dos resultados que a gente tem até então. SASTs avaliam e apoiam a qualidade do software. SASTs trazem maior segurança no deploy. E houve um impacto cultural para a correção de warnings a partir da utilização de SASTs, isso de acordo com os especialistas. Algumas limitações: warnings genéricos com difícil interpretação, falta clareza sobre como corrigir o warning e às vezes os desenvolvedores perdem muito tempo em relação a pesquisas no Google, uso de Stack Overflow, que nem sempre é a melhor alternativa. E ferramentas SAST geram muitos falsos positivos. Alguns desafios encontrados para tentarem ser atacados no futuro, né? É alinhamento entre a equipe de desenvolvimento e segurança. Eles reportaram que se a equipe de segurança for muito criteriosa, isso trava a questão do desenvolvimento, então tem que haver um equilíbrio entre ambas as equipes. A disseminação do conhecimento entre a equipe de segurança e a equipe de desenvolvimento para corrigir os problemas reportados de forma mais rápida. Customização de ferramentas e priorização de regras a depender do contexto que está inserido as aplicações. Então, deveria haver regras mais críticas se determinado sistema é mais crítico, por exemplo, e regras mais brandas se determinado sistema não é tão crítico. Conflito entre prazo de desenvolvimento e resolução de warnings de segurança. Eles reportaram que existe muito conflito em relação a isso. Alterações podem impactar em disponibilidade do sistema, então foi reportado que às vezes vale mais a pena deixar uma possível vulnerabilidade, mesmo que pequena, no sistema, do que corrigir e talvez sofrer um impacto de manter o sistema indisponível. Há também um alto impacto na correção de um warning que pode se propagar por vários sistemas, em alguns casos, principalmente se for de bibliotecas, e que vários sistemas o utilizam. Alguns resultados do survey online: a maior parte dos warnings são de bibliotecas externas, cerca de 90%. Parte desses warnings não são alcançáveis, o que gera um grande número de falsos positivos. 8 desenvolvedores falaram que os warnings não apresentam vulnerabilidades para o sistema deles. Desenvolvedores de 6 projetos concordaram que os warnings reportados poderiam causar alguma vulnerabilidade. Apenas um desenvolvedor aceitou a sugestão da ferramenta e corrigiu o erro. Reportaram também a dificuldade de entender o problema apenas lendo o reporte da ferramenta. Então, as conclusões que a gente tem até então é que, apesar das ferramentas SAST serem úteis no apoio do desenvolvimento de software mais seguro, este estudo qualitativo demonstrou algumas limitações importantes dessas ferramentas. Como próximos passos, estamos coletando mais feedbacks da comunidade open source. O nosso objetivo é atingir a saturação. A gente acredita que está perto, mas temos pelo menos 40 issues em aberto ainda para tentar coletar informações até atingir a saturação. Estamos identificando os warnings de bibliotecas externas para aplicativos Android também. Essa foi uma sugestão da comunidade open source, que relatou que não tem muito o que fazer quando se trata de bibliotecas externas.
melhoria na semântica das mensagens reportadas, redução de falsos positivos com a combinação de análise dinâmica. Em um estudo do nosso grupo de pesquisa com Runtime Verification, a gente percebeu que a análise dinâmica pode complementar a análise estática e reduzir a quantidade de falsos positivos. A gente está com a ferramenta chamada RVSec, de Runtime Verification, e nossa ideia é utilizar a análise dinâmica para reduzir, identificar a quantidade de bibliotecas não são alcançáveis e reduzir o número de falsos positivos para reportar para as comunidades, né? Ter uma redução de falsos positivos. Por último, a gente pretende fazer uma validação das melhorias propostas em um novo estudo empírico, isso para trabalhos futuros. A nossa previsão para esse trabalho estamos no processo de análise dos resultados ainda, construindo a teoria. Até o final de outubro a gente pretende fechar um artigo para tentar uma submissão, provavelmente em algum journal. E ficam esses trabalhos, esses aprendizados também para a gente dar seguimento e já começar as implementações das melhorias nessas ferramentas. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer. Perguntas e sugestões são muito bem-vindas. Obrigado.